Teve treta, teve babado, teve polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação que aconteceu nas últimas horas na Fazenda. Você vai ficar sabendo agora tintim por tintim em ordem cronológica. Tô aqui pra te falar quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Então cola aqui pra você não perder nenhum lance neste domingão, dia 10 de novembro. Já vem chegando deixando aí seu like, aquela nossa meta babado de 6 mil likes pra esse vídeo. Então conto contigo, pois estamos neste domingão de família, gravando, trabalhando. Então você vai fortalecer aí nossa amizade, também já deixa seu like e se inscreve se você ainda não for inscrito, tá? Vamos lá que teve muito babado e tem coisa rendendo também por causa do grupão, grupinho e tudo mais, tá? Qual foi o lance? O grupão se reuniu logo ontem, já cedo, assim, na varanda, pra falar de jogo, tá? E aí eles estavam definindo que a final vai ser o G4. O Gui, o Yuri, o Sasha, né? E aí a Luana. E aí o Yuri comentou que o público já abraçou eles. Então eles estavam ali reunidos e falando sobre isso. Mas, gente, estão achando que estão na final já. Aí o Yuri, querendo ou não, o público já tem um carinho pela gente. E o Gui, o público já conhece todo mundo nessa altura do campeonato e já sabe o jogo de cada um. E aí eles começaram a falar mal da Babi nesse contexto todo, tá? Dizendo que agora ela vai começar a fazer um papel de vítima, de coitada, né? Porque o coisa saiu. E isso tudo depois das últimas brigas que teve na casa e tal. E aí eles, né, que vai ter o mesmo destino do Zé Love, que era o chefe ali do grupo, eles acham que vai acontecer com todos eles também, tá? Só que o Yuri falou que a Babi é uma vilã no jogo. Será que é mesmo? E aí a Luana ainda disse que pra ela o auge foi falar um negócio do peito dela, que foi o quê? Na gravação do Faro, né, que a gente ainda não entendeu muito bem o que aconteceu, só que aparentemente a Babi insinuou que a Luana tinha algo contra as estrias dela, porque tinha feito alguns comentários a respeito do corpo do Zé Love, tá? Bom, nisso o G4 continuava comemorando muito, super felizes, né, com a eliminação do Zé Love, e aí eles estavam ali muito felizes mesmo, assim, a gente via que eles estavam rindo sozinhos ontem. E aí eles estão comemorando essa saída do Zé Love ainda, e o Yuri, claro, né, não tá escondendo nem um pouco essa felicidade. Ele até hoje eu acordo e lembro que o Zé Love saiu, mano, me dá uma coisa assim, eu falo, nossa, não acredito que ele saiu. E a Lana falou, pois é, dá uma vontade de viver, né? Só que não foi só isso, porque logo depois que saiu ali do trato dos animais, o próprio Yuri, né, ele pegou e entrou na sede e ele seguiu comemorando. Ele falou, mano, te juro que eu não acredito que o Love saiu ainda. E o Gui, eu tô com a cena na minha cabeça. Eu subi e tô com a cena na minha cabeça. Bom, a casa e a bagunça da casa também voltou a ser assunto e eles comentaram ali entre eles, o Yuri e o Sasha, né? Eles estavam ali na varanda falando sobre isso. E aí mesmo depois desses 2 meses de confinamento, eles ainda estão discutindo inconformados com a falta de colaboração de algumas pessoas ali, né? E aí o Yuri reclamou da quantidade de louça suja que tinha na pia e que ninguém foi lavar. E ele, olha, o Juninho tá lavando a louça. Eu falei pra ele, daqui a pouco veio secar, Juninho, porque senão fica um mutirão de louça aí, estão tudo dormindo. Acho que tem festa, mas vendo que tem um monte de louça lá pra lavar e tem gente que tá fazendo o trato dos animais. A galera tem que acordar cedo, tocou lixo, acorda, pô. Pelo menos pra dar um talento ali, tem almoço pra fazer, louça pra lavar, pra secar, mas cada um, né? O Yuri ainda reclamou que não acha certo a galera curtir a festa a noite toda e não poder passar o sábado dormindo sem fazer nada, né? E muitos não fazem nada, não lavam nem o próprio prato, enquanto os outros ficam fazendo tudo. Bom, eles aí estavam ali almoçando na área externa, o Sasha criticou a Vanessa, né, pela dificuldade que ela tem no trato da vaca, e aí o Sasha disse que ele ia precisar fazer a vaca porque a Vanessa não ia conseguir fazer sozinha, não ia conseguir varrer direito ali o lugar. E aí, essa história do Sasha e da Vanessa começa a ganhar corpo, tá? Porque o Sasha falou, vou ter que fazer a vaca. A Vanessa não vai dar certo. Ela não vai conseguir, impressionante, não sabe nem varrer. E o Yuri não sabe, não quer. E o Sasha não sabe, coloquei pra varrer, ela não conseguiu nem varrer. Isso é uma verdade, né? Tava falando pra vocês, tem uma coisa que a Vanessa não consegue, é varrer. Só que de outro lado, ela tava falando mal do Sasha também, tá? Aí o Sasha tava reclamando da dificuldade dela de cumprir, então, com essa obrigação do trato. A Vanessa tava tecendo comentários negativos sobre como ele cuidou do bicho também. Então é um falando do outro, o outro falando do um. E o Sasha esqueceu de colocar o cabresto. Ele tirou só a corda e esqueceu de colocar o cabresto. Ficou parecendo um boi de rodeio. Ficou todo assim, ó, balançando. Aí o Justo é perigoso, né? Se ela dá uma cabeçada, machuca. E a Babi, como fez pra tirar? E a Vanessa tirou o cabresto, ela acalmou mais, ficou apoiando lá. Bom, a Flor
tava criticando todo mundo, né? E a Flor tá indo mais pra esse lado dela de fazer um jogo sozinha e tal. Então ela também tava criticando os dois lados. A Flor criticou a Vanessa e o Sasha pelo cuidado com a vaca ontem de manhã. O Albert escutou todo o desabafo dela, dizendo que o Sasha tá usando os bichos como castigo e que isso não podia acontecer, tá? E é aí que veio o assunto do dia, com a Vanessa expondo o Sasha. E aí foi essa história que rendeu e que tá rendendo. Como é que foi? Vou te contar, tá? Durante o almoço foi quando a Vanessa fez essa revelação bombástica contra o Sasha. Pra ela, o Sasha decidiu não colocar a Babi pra cuidar da vaca porque não quer nem olhar na cara dela. Aí ele também tinha dito que não ia escolher a Flora por dizer que ela fica dando patada nele, né? E o pior, que ela era limitada. Pra quem perdeu o Play Plus ontem, esse foi o assunto da casa até a hora de dormir, tá? E a Babi, óbvio que são limitações físicas. E o Sidney, seja qual for, mais uma vez o doutor Sasha julgando, passando atestado e desqualificando alguém. E a Babi, que ódio desse menino. E o Sidney é uma coisa que me incomodou nesse cara. Ele faz isso desde que eu cheguei aqui. E pode ver que eu falo todo apontamento, ele desqualifica as pessoas o tempo todo aqui dentro. E a Vanessa, e ele vai falar que não falou. E a Babi, quem é ele pra saber se ela tem limitação? E o Gilson, quem tinha limitação, na verdade, era o Sidney por conta do machucado. E aí, a Vanessa ficou muito incomodada com essa fala do Sasha e disse que ia contar pra Flora com jeitinho, né, pra que ela não se ofendesse. Aí tá. Veio o programa ao vivo e o programa ao vivo também, né, acabou expondo ali o Sasha, tá? O programa também fez esse exposed dele. Porque o Sasha ficou em maus lençóis, então. Porque a edição de sábado comprovou que ele realmente falou sobre a Flora ter limitações físicas. E aí ele falou, cara, eu te chamei porque não tem mais nenhum homem pra fazer. Só tem mulher pra fazer. A Babi eu não tenho vontade nem de olhar na cara dela. A Flora já fez a vaca e tal. Acho que tem mais habilidade do que ela pra fazer. Aí a Vanessa riu. Muita habilidade. E o Sasha, mas é porque ela tem limitações físicas. E aí a Flora, então... né, a Flora então descobre essa história toda, né, acaba descobrindo então esse negócio do Sasha, né, a Flora descobre, e aí como que ela descobre? Foi assim, a Flora chegou até a cozinha e aí a Vanessa finalmente contou pra ela esse lance do Sasha ter dito. Ela ficou muito abalada e reagiu dizendo que a vontade era de voar no pescoço dele. E aí a Flora falou, limitações? O que me faz diferente dele? A minha cor de pele, o meu peso, o meu cabelo? Isso realmente é uma diferença. Agora não me limita em nada. Se me limitasse, eu não estaria aqui. Eu fiz a mesma coisa que todo mundo chegou pra estar aqui. Eu sou igual a todo mundo. Aí o Gilson ainda trouxe um balde cheio de leite. Trouxe isso aqui, um dedinho de leite. Que é isso? Aí o Sidney, mas não leva pra alma, não. Aí a Flora disse que o Sasha não entrou, né, na alma dela, na cabeça dela com essa fala, mas que entrou na mente, deixando ela cheia de ódio. E aí ela disse ainda, né, que comentou com a Vanessa, que devia investir ainda mais nesse assunto com o Sasha hoje de manhã, tá? Pra ver se ele ia repetir a mesma coisa. E foi de fato o que a Vanessa fez, tá? Depois ela vai lá, assim, e pergunta pra ele, e a gente já vai chegar lá, tá? Você já deixou seu joinha? Por gentileza, deixa seu joinha aí, porque ele ajuda mais e faz toda a diferença, tá? Pois bem, aí, minha gente, teve esse babado, então, e aí a história seguiu rendendo, eles seguiram conversando a respeito disso e tudo mais. E teve a atividade do Kawaii. Atividade essa que rendeu medo na galera, porque dessa vez a produção acertou muito em fazer essa atividade, tá? Eles foram surpreendidos então por essa atividade no Kawaii, que eles deviam gravar um vídeo dizendo qual peão eliminado tinha que voltar. E aí é claro que esse assunto gerou burburinho e eles começaram a repercutir se... né, podia ter uma repescagem, essa coisa toda, ou se o Zé Love podia voltar e tal. Aí o Yuri ficou morrendo de medo do Zé voltar do jogo, depois de escutar qual seria o objetivo do vídeo, né, pra ser gravado, e a Luana, inclusive, aproveitou pra dar um fecho no Yuri, depois do Gui perguntar quem o público gostaria que voltasse, tá? Aí o público, quem será que o público ia escolher pra voltar? Aí o Yuri, pelas contas do Sasha, já tá tudo, e a Luana, mas ele não é a produção. E o Yuri, mas ontem a gente tava falando de roça falsa aqui, daqui a pouco bota um vídeo, vai voltar nada. Eles não deixam o cara 2 dias na roça falsa. E aí é nisso, então, que o Yuri ameaça bater o sino, né? E aí ele diz que se vai ter repescagem e tal, que se houver repescagem, a gente já sabe que vai ter gente que não vai aguentar o rajadão e vai vazar. Que é quem? O Yuri, porque foi o que ele disse, né? Ele desabafou e falou, mano, nessa altura do campeonato, se o público mandasse alguém de volta, sério mesmo, eu ia vazar daqui. E iam perder um participante, eu ia vazar. Aí já tá ganho pra ele o programa, tá? Só que pro Sasha seria mais interessante que o Cauê voltasse pro jogo, né? Porque ele jogaria pro G4, não ia quebrar a harmonia da casa. Porque é um chato, né? Um planta. Eu me recuso a entrevistar o Cauê de novo.
Realmente, eu me recuso. Bom, e aí a Flora ameaçou o Sasha, por causa dessa história toda que a gente tava sabendo, né? De tudo isso que estava acontecendo. E aí, eles estavam reunidos na academia para comentar sobre essa fala do Sasha a respeito da Flora, justificando por que não ia escolher ela. E o combinado entre eles, então, foi falar isso no ao vivo, principalmente a Flora, que foi a vítima dele, né? Ele que falou isso, foi a respeito dela. O papo seguiu, a Flora disse que gostaria que a direção desse um aviso na sala sobre preconceito, aquele aviso que eles botam no telão, dizendo que não é pra fazer e tudo mais, tá? Bom, a fala do Sasha não é suficiente para que a produção precise se posicionar, porque foi um negócio que ele falou e tal, né? Vale lembrar que durante o lance do Yuri, a Flora teve um problema no joelho depois de tentar calçar a galocha apertada que a produção deu pra ela. E aí a Flora fala sobre isso também, repercute essa história, tá? Bom, seguindo a mesma linha aí, né, de críticas e de babado e tudo mais, a Babi também detonou todos os inimigos dela, principalmente o fazendeiro, dizendo que o Sasha é capaz de fazer tudo para ganhar 2 milhões, incluindo prejudicar a saúde dos adversários no jogo, trazendo à tona, né, então essa questão da Luana, da Flora e tal. E aí a Babi ainda criticou o G4 por achar que estão com o rei na barriga depois da eliminação do Zelov, tá? Ela também detonou a Luana, disse que ela é oca, que ela é fútil, falou muito mais. E aí a Flora, ainda ali na academia, disse que agora ela tem uma grande responsabilidade dentro do programa, porque é a única mulher preta e gorda do confinamento, tá? O pensamento da Flora faz, né, todo sentido, porque de fato ela carrega essa representatividade, mas a gente sabe que infelizmente ela perdeu toda a credibilidade depois que esvaziou tantas pautas ao longo do programa e ao longo do jogo, né? E aí o Fernando Isqueirinho tava instruindo a Flora, então, né, a fazer o exposed no ao vivo, a causar no ao vivo. Então, essa pauta da limitação, né, pode ser entendida de várias maneiras e vai render muito realmente. E aí, depois desse longo papo na academia, o Fernando, a Vanessa e a Flora decidiram ir pra piscina. E o Fernando, também que adora esvaziar uma pauta, não perdeu tempo e instruiu a Flora sobre como abordar a fala que o Sasha teve contra ela no ao vivo de terça-feira, falar isso na votação, tá? E aí, Fernando, você não vai falar nada de pauta, de gordofobia, de nada. Você só vai falar assim, tá falando que eu não sou capaz porque eu sou gorda? Aí a Flora, eu vou falar, não sou capaz porque eu sou preta, porque eu sou gorda? E o Fernando não fala sobre ser preta, fala sobre ser gorda, vai direto ao ponto. Eu não consigo fazer a vaca porque eu sou gorda? E a Flora, o que me limita? Meu peso? Tá? E aí, essa atividade do Fernando também rendeu aí do Kawhi também rendeu pro Fernando. Ele também, né, falou sobre o porquê dessa pergunta, o porquê dessa atividade do Kawhi. Ele, olha, eu não sei se vai ter roça falsa. Ah, mas ele tava no Faro. Mas levar ele no Faro pra fazer as plaquinhas e trazer de volta não é impossível, não. Achei as plaquinhas muito genéricas. Teve uma placa na Flora de humilde. Parecia que ele não tinha visto nada. Mas eu acho que colocaram essa pergunta só pra deixar a gente pirado da cabeça. Tá, bom, aí a Flor também aproveitou para desabafar a respeito de tudo que estava acontecendo, né, desde a última roça, quando foi colocada pelo Sidney da Baia e tal, ela ficou muito mal, desabafou sobre isso, né, ela conversou com o Sidney e aí eles acabaram se entendendo, se abraçaram e tal. Ontem também teve o rancho do fazendeiro, que rendeu muito, ó, essa é a Flor e o Sidney se acertando, tá? Eles conversaram, se acertaram e aí ficou tudo bem. E aí teve o rancho do fazendeiro, que claro, rendeu muito, teve, né, bastante dardo na cara, falaram mal dos coleguinhas, como a gente já esperava que fosse acontecer. Então isso aí foi um pouco mais do mesmo, assim, né? Eles falaram bastante, eles chegaram com uma feijoada, comeram a feijoada e tal, e aí eles ficaram felizes, jogaram dardos, né? O Sasha detonou a Gisele, chamou de mau caráter, o Yuri também. Então ficaram ali detonando, e aí fizeram fofoca, detonaram a Flora também, tá? O Yuri jogou dardo nela, dizendo que ela era mentirosa, oportunista, medrosa, que esvaziava pautas muito importantes, traiçoeira, cobra, que se escondia atrás dos outros para não ir pra roça, e ainda chamou ela de traíra, tá? O Yuri falando isso a respeito da Flora. Pois bem, nisso a gente teve durante a noite aí o Yuri também preocupado com o Zelov, com o fato dele poder voltar, né? Ele disse que vai acreditar que o Zelov não tá numa roça falsa só amanhã, segunda. E aí teve o Albert, né, detonando o Zelov e a Babi também. Ele teve uma longa conversa, como sempre, afinal de contas, ele é o nosso palestrinha, né? O seu querido Albert. E aí ele tá... Querido também não, né? Que aí fica querido pra quem, né?
Aí ele se reuniu com a Flor pra debater sobre a eliminação do Zé Love e tudo mais. Ele disse que vai blefar muito entre os dois lados do jogo e que isso não seria falsidade. Sobre a Babi, ele disse que ela é esquisita e que ela reproduz o comportamento da Fernanda, que era autêntica, leve e engraçada, tá? Bom, aí o Albert chamou a Flora pra conversar e entendeu o porquê das plaquinhas negativas da Suelen que a Suelen deu pra ela. E aí ela justificou que as plaquinhas já eram esperadas, né, mesmo tendo dito antes que tinha ficado surpresa, por conta das discordâncias que elas tiveram em relação aos comportamentos agressivos da Suelen. E aí, o que o Albert mais desejou entender, de fato foi revelado. Ele perguntou pra Flora o motivo dela ter recebido a plaquinha de trapaceira pela Camila. E aí a Flora deu um baile no Albert e ainda chegou a insinuar que a Luana foi culpada pela combinação com a Júlia, tá? E ela, olha, quando rolou o negócio da Júlia, me perguntando se podia ter sido eu, ninguém aqui é criança, eu não combinei com a Júlia. Mas também acho que foi a Luana, porque nesse tempo ela desceu com o cavalo conversando com a Júlia. Se fui eu, foi isso. Se fui trapaceira, foi nesse momento. Mas não teve essa fala de combinar. Então a Flora continua negando isso, tá? Na mesma conversa, ela reforçou que estava chateada com o Sasha depois de ter descoberto que ela era limitada e que por isso não podia cuidar da vaca. Então ela falou isso pro Albert. E o Albert, e outra coisa, se você fosse limitada, você nem estaria aqui. É rigoroso pra estar aqui, tá? E aí o Albert aproveita pra dizer que o Sasha se coloca como se todo mundo na casa tivesse problemas mentais. O Fernando concorda com o Albert, dizendo que o Sasha tem sim esse comportamento, né, tóxico, de passivo-agressivo. E ele ainda relacionou a fala do Sasha sobre medicamentos ao acidente do Sidney que ele teve ano passado, né, de cair no quinto andar de um prédio e tudo mais. Bom, e aí o Fernando também teve, então, uma fala muito polêmica a respeito do Sasha, tá? Depois de ter dito que queria picotar ele, o Fernando voltou a ter mais uma fala envolvendo. Ele disse que tinha separado uma tora de madeira bem grossa pro Sasha se satisfazer. E aí o Fernando, a Flora, Fernando, tô olhando essa história e rindo sozinha, cara. Você falando de tora no Uki. E o Fernando tá ali, ó. A mais grossa que eu achei, eu deixei separada. E a Babi tem uma bem grossa aqui, essa tora daí, tá? Ó, acho que essa daí satisfaz. E o Fernando pra ele enfiar no Uki dele e parar de encher o saco. Bom, aí a Babi e a Vanessa também, né, causaram aí. Mais uma vez a Vanessa disse que não queria fazer a prova de fogo, com medo de ir pra baia, justificando que era ruim de prova. E aí a Vanessa lamentou, então, né, a eliminação do Zé Love ali com a Babi. E aí a Babi disse que não consegue entender o que o Zé Love fez de tão grave pra ser eliminado, né? E aí a Vanessa falou que talvez ele duvidando da Luana, da crise dela e tal, podia ser isso, tá? A Gisele também atacou, cavando toda a rejeição possível. A Gisele criticou o público da Fazenda, dizendo que as pessoas não sabem votar. E por isso que o Zé Love tinha sido eliminado. Tá? E aí o grupão tava ali na fofoca, né, na fogueira, e aí foi, né, a fogueira da fofoca, porque olha, teve fofoca ali nessa fogueira, o negócio rendeu. E o que que foi? Foi o seguinte, tá? A Gisele disse que já sabia que ia ser indicada pra roça, porque o Sasha costuma diminuir mulheres, tá? A Babi ainda comentou a possibilidade de ter um plot twist aí no programa, de desmascarar o Sasha, e aí fazer com que ele seja eliminado e tudo mais. E aí, tentando entender também o motivo da eliminação, a Babi e a Vanessa começaram a supor que o Zé Love podia ter pedido pra sair do programa em algum momento, que elas não viram, e por isso que o público tirou ele, tá? Aí esse papo na fogueira acabou se encerrando também com o Sidney pedindo pra Vanessa extrair mais falas comprometedoras do Sasha pra ele se queimar. E aí o Sidney falou, quando tiver oportunidade, em vez de se calar, deixa passar, estimula. Aí a Babi e o Sidney escuta mais do que fala, dá umas cordinhas pra se enforcar. E o Sidney, todo mundo, quando tiver oportunidade, se ouvir uma gracinha, fala com calma. Aí a Babi, tipo, a Flora sabia disso aqui, é bem melhor. E aí ele vai começar a falar. Então eles começaram, né, a instigar a Vanessa, a dizer pra Vanessa, instigar o Sasha a falar mal enquanto eles estivessem no trato. E foi exatamente isso que ela fez hoje de manhã, tá? A Vanessa indagou o Sasha sobre o porquê que ele não colocou a Flora no trato. E aí a Vanessa, o Sasha, só por curiosidade, por que você não chamou a Flora que já fez antes, no caso o trato, né? E ele, por que não chamei a Flora? E ela, ele não tô querendo olhar pra cara dela, não. E a Vanessa, tá, não, nada contra. E eu sabia que ia ajudar, entendeu? Então eu pensei que a Babi, como eu não tenho olhar na cara dela, a Flora também não tem como olhar na cara dela. Aí a Vanessa, entendi. Então aí o Sasha é por conta da relação mesmo. E aí a Vanessa, não, só por curiosidade, mas eu tô gostando. Lembrei que ela já fez por isso eu tava te perguntando. Então ela fez exatamente o que mandaram, tá? E foi hoje de manhã também que teve punição. A Gisele desceu sem galocha pra fazer o lixo,
tá? Aí a Gisele começou a questionar se alguém tinha visto, porque ela passou pelo Albert e que o Albert não falou nada, e aí o Albert disse que não viu e tal. E aí, a punição depois foi revelada, 48 horas sem água quente, tá? E aí o Sasha ainda falou, até janeiro a galera aprende, pô, tranquilo, tá? Bom, aí o Sasha ainda acha que a Gisele já sabe que vai pra roça e que teria feito essa punição de propósito pra se fazer de vítima e de coitadinha. E aí eles repercutiram um pouco mais, né, sobre essa questão aí da Gisele, da punição, e eles também falaram bastante aí hoje de manhã sobre essa questão de não ajudar na casa, então é um assunto que tá vindo à tona. Ainda hoje tem prova de fogo, é claro que eu vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então deixa seu like porque ele é super importante e eu te espero. Até mais, tchau, tchau!